Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao Artificialidade Profunda. Hoje a gente vai fazer uma exploração focada na intersecção entre inteligência artificial e educação. Olá, um tema quente, né? Muito. Nossa base aqui é um artigo bem interessante da Lucia Girafa e da Priscila Cole Santos. Elas analisam conceitos, aplicações e, claro, as implicações, especialmente depois do boom de ferramentas como o ChatGPT. Exato. Essa relação IA e educação não é de hoje, né? Mas parece que recentemente ganhou uma outra dimensão. Desafia educadores, a sociedade toda. Pois é. A pesquisa nessa área, que a gente chama de IAED, Inteligência Artificial e Educação, ela busca justamente entender como a gente aprende e aí desenvolver ferramentas para melhorar isso. É um campo bem misturado, sabe? Junta a ciência da computação com ciências da aprendizagem. E o objetivo final seria o quê? Criar robôs professores? Não exatamente, ou pelo menos não ainda. O objetivo, como o CIEB e a Unesco apontam, é criar ambientes de aprendizagem mais personalizados, sabe? Personalizados, eficazes, mas sem esquecer da pedagogia, da ética, do acesso para todos. Isso é fundamental. Entendi. Falando em acesso, o artigo menciona uma ideia da Santa Tela sobre os algoritmos serem uma força meio invisível na sociedade. Como isso aparece na educação, assim, no dia a dia? Boa pergunta. Essa força invisível na educação, ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, nos sistemas tutores inteligentes, os STIs. Ah, tipo Duolingo? Isso, tipo Duolingo ou Carnegie Learning, eles tentam dar um auxílio mais pessoal, adaptando o conteúdo, o feedback para o aluno. Claro que simular um professor humano, isso ainda está longe, como a própria Girafa já dizia lá em 99. Mas os avanços são claros. E tem também o aprendizado adaptativo, né? Plataformas como Khan Academy, Newton. Exatamente. Elas ajustam o ritmo, o material, conforme a necessidade de cada estudante. Usam dados para isso. E tem outras coisas também, tipo análise de dados educacionais, para a gente entender padrões, prever dificuldades, até chatbots para ajudar os alunos. Ok, então já existiam várias aplicações, e aí chega o ChatGPT no final de 2022 e causa aquele alvoroço todo. O que ele tem de tão diferente? Olha, o ChatGPT ele é um modelo de linguagem, um GPT da OpenAI. Foi treinado com uma quantidade, assim, absurda de texto da internet. E aí ele consegue gerar textos, conversar, de um jeito que impressiona pela fluidez, parece muito humano. Mas tem um mais aí, né? Tem um mais enorme. É crucial entender que ele não tem compreensão de verdade. Ele não sabe o que está dizendo. Então ele pode gerar respostas erradas, com viés, desatualizadas, principalmente em coisas muito específicas ou recentes. O próprio sistema avisa, né? E a questão do plágio que você mencionou? Sim, o Law apontou isso em 2023. No começo ele passava batido por detectores de plágio. Isso gerou uma preocupação enorme, claro. Com certeza, mas apesar desses desafios todos, tem um lado positivo. O artigo do Law fala sobre isso também, né? Sem fala. Segundo ele, o ChatGPT pode ser útil. Pode ser um ponto de partida para criar material de aula, por exemplo. Pode apoiar metodologias como sala de aula invertida, ajudar o aluno a estudar sozinho. Mas com cuidado. Exato. A palavra-chave é uso crítico. Tem que checar a informação, sempre. Usar fontes confiáveis para validar o que ele gera. Ele é um assistente, não a fonte final. Faz todo sentido. Isso me lembra o que o Fava discute sobre a gente precisar pensar que tarefas a gente quer que continuem sendo humanas, mesmo que a máquina possa fazer. Perfeito, porque a IA aprende com a gente, com a interação. Essa relação só vai aumentar e a gente precisa decidir como ela vai ser. Então, o que isso tudo significa para quem está lá na sala de aula? Para o professor, para o aluno? Significa, primeiro, que não dá para ignorar. Essas ferramentas estão aí. A discussão tem que ser aberta, franca, dentro da escola. É preciso ensinar a usar, e ensinar a usar criticamente. Verificar informação, discutir ética, integridade acadêmica, o Law também bate nessa tecla. Então, não é proibir,
é aprender a lidar. Justamente. É uma chance, na verdade. Uma chance para a gente repensar práticas, para aproximar a escola do mundo digital dos alunos e para focar mais naquilo que é essencialmente humano, né? Pensamento crítico, criatividade, reflexão. Isso a máquina não faz. E a formação dos professores nisso tudo? Imagino que seja vital. Absolutamente vital. Os professores precisam de apoio, de formação contínua, para se sentirem seguros e para saberem como usar essas tecnologias de um jeito que ajude na aprendizagem, e não o contrário. Fica então a reflexão, né? Talvez o grande desafio não seja só ensinar a usar a IA. Amém. Mas a pensar junto com ela. Exato. Combinar a força da máquina com a nossa inteligência, a nossa sensibilidade. Como a gente prepara os estudantes para essa parceria crítica? Fica a pergunta no ar. Obrigado por ter chegado até conosco. Caso tenha interesse em se aprofundar, o artigo discutido se encontra na descrição do vídeo.